Fala galera, beleza? E aí, então, vou começar aqui o primeiro vídeo da nossa série aí do básico, né? A nossa série de desvendando a gramática para iniciantes. E nós vamos começar com o primeiro assunto que geralmente eu acho muito complicado para os iniciantes, né? Que é entender os auxiliares, beleza? Vocês vão perceber que eu fico olhando muito pro alto, porque é assim que eu consigo raciocinar as coisas, tá? Então se eu não estiver olhando para a câmera, não me xinga. É porque eu penso nas coisas, eu fico falando olhando pro alto. Esse é meu jeito mesmo, então, beleza? Vamos começar pelos auxiliares aqui. Quem são os auxiliares? Essa é a primeira pergunta que a gente geralmente faz, né? E para que servem esses auxiliares? Então, no decorrer da aula vocês vão ver que eu gosto muito de fazer quadros esquemáticos, tá? Essa primeira aula aqui vai ser para explicar geralzão. Vou fazer uma aula específica para cada auxiliar, tendo aí vários exemplos, várias coisas, beleza? Então, ó, primeiro eu vou responder o geral, vou dar uma visão ampla através de uns quadros esquemáticos que eu preparei para vocês. Mas primeiro vamos à introdução, o que são esses auxiliares, né? E para que servem esses auxiliares, se tem tradução, se não tem, né? Onde que a gente coloca, a gente vai ver tudo nessa primeira aula, beleza? Então, vamos começar aqui. Os auxiliary verbs, eles se dividem em duas classes. Quais são essas duas classes? A primeira é a própria auxiliary verbs, que nós temos três, ok? Esses três auxiliares, eles vão estar aqui dentro, que são o verb to be, o verb to do e o verb to have, ok? E os modal verbs, nós temos inúmeros modal verbs, ok? São mais de três. Nós temos o can, could, may, might, should, will. Nós temos vários que vão se enquadrar dentro dessa outra subclassificação dos auxiliary verbs, ok? Então vamos começar. Auxiliary verbs. O que são os auxiliary verbs? Qual a função deles em uma sentença em inglês? A primeira função que eles têm é auxiliar o verbo principal da nossa oração, né? Então nós vamos... O que esse auxiliary verb vai fazer? Em português, geralmente os nossos verbos, né, eles têm um sentido por si só, eles têm um sentido completo por si só, né? Então nós vamos conjugar esse tempo verbal, né, no verbo principal direto. Nós não temos nós não temos auxiliares geralmente, né? Não são em todas, em algumas situações em português. Nós vamos ter sim os auxiliares aparecendo do português, mas no inglês, né, nós vamos ter quase aí que 100% das nossas sentenças aparecendo com auxiliar. Por quê? Não é muito comum identificarmos em inglês o sujeito da sentença no verbo, como fazemos, né? Nós vamos ver isso daí para frente em todas as aulas, como eu disse, estou dando uma visão geral para vocês, beleza? Não é muito comum em inglês a gente identificar o sujeito na sentença, né? E isso é um motivo de que, primeira regra em inglês, né, que eu vou falar para vocês é: não existe frase, oração em inglês sem sujeito, tá? Então vocês nunca vão fazer uma frase em inglês com sujeito omitido, beleza? Isso daí eu preciso deixar claro para vocês. Não fazemos igual em português, comi bolo. Eu não vou fazer isso em inglês. Eu comi bolo e sempre vou colocar um sujeito. Por quê? Verbo em inglês não marca sujeito, beleza? Então vamos lá. Então a primeira função, né, a função dos auxiliares é completar, auxiliar o sentido do verbo principal. Ou seja, eu vou auxiliar a oração, eu vou auxiliar o verbo principal a completar o seu sentido no tempo verbal necessário, no tempo verbal que eu quero usar, beleza? Se eu quero construir uma sentença no passado simples, did. Se eu quero construir uma sentença interrogativa ou negativa no present simple, vou usar o do, does, dependendo do meu sujeito, is, am, are. Nós vamos ver isso aí tudo no próximo quadro esquemático aí que eu vou montar com vocês, beleza? Então, ó, função de auxiliar o verbo principal da frase. É simples a função dele, mas depois a gente vai ver que pode complicar um pouquinho. E a outra pergunta que meus alunos sempre fazem para mim: professor, teacher, tem tradução a esses verbos auxiliares? Então, todos eles têm tradução? Sim, tanto os modais quanto os auxiliary verbs têm tradução. Mas muito cuidado, quando eu falo que tem tradução,
todos têm uma tradução enquanto verb. Enquanto eles são verbos, eles têm sim uma tradução, beleza? Então, todos em uma frase, enquanto verbos, eles têm uma tradução. Mas, quando esses verbs exercem a função de auxiliar de uma sentença, nem sempre haverá uma tradução. Então, existem auxiliares e modais que, enquanto verbos ou modais, todos os modais, para começar, têm uma tradução, beleza? Exceto o will, que a gente vai tirar o futuro aí dessa nossa explicação, e eu vou explicar para vocês mais pra frente por que a gente não faz com o will, beleza? Porque o will é uma situação à parte, o will, o futuro, né? Esse tempo verbal futuro, ele é um pouquinho mais complexo do que o past e o present, né? O passado e o presente. Mas todos eles, enquanto verbo ou modais, eles têm aí a sua tradução. Porém, quando eles exercem essa função, né, os auxiliares, quando esses auxiliares exercem a função de auxiliar mesmo, não de verbo em uma sentença, alguns deles vão perder o sentido, beleza? Como assim, professor? Nós temos aí, por exemplo, para o simple, present simple, né, que é o do e o to be, né? Então, ó, e o do e o to be, yeah. Então, o do e o to be, eles são um pouco diferentes. O to be, grave isso pro resto da vida de vocês, ele é exceção para tudo, tá? O verbo to be, ele sempre vai ter um a mais, um adendo ali, ele sempre vai ser ou a exceção, ou ele sempre vai carregar uma coisinha a mais que vai diferenciar ele de todo o resto. É por isso que a gente passa aí a nossa vida toda estudando to be na escola, no curso de inglês, mas é porque ele vai aparecer em quase tudo, nós sempre vamos precisar dele. Ele é um cara que, tipo assim, pensa que ele é especial mesmo, ou ele sempre vai ser uma exceção, ou ele sempre vai carregar uma coisa que diferencia ele de todo o resto, beleza? Mas o do e o have, quando eu uso eles na função de auxiliares, eles não têm um sentido, beleza? Na função de auxiliares, eles não vão ter sentidos. Como eu disse, estou dando uma visão geral, tá? Essa aula vai ser aplicada aí. Vou fazer uma aula especial para cada auxiliar, beleza? Vou tentar manter meus vídeos curtinhos, para não gastar muito tempo de vocês, para vocês poderem assistir onde vocês quiserem, beleza? Então, ó, vou separar uma aula para cada auxiliar, explicando quando ele aparece, onde ele aparece, as especificidades, as exceções mesmo, que eles se encaixam, que eles não se encaixam, tá? Então, essas especificidades eu vou fazer para vocês. Agora, como eu disse, uma visão geral. Então, do e have na função de auxiliar não carrega sentido próprio, beleza? O to be, independente de estar na situação de auxiliar ou na situação de verbo principal da frase, ele vai carregar o seu sentido com ele sim, tá? Ele não perde o sentido, ou seja, ele tem tradução independente do lugar que ele ocupa nessa frase, beleza? Então, to be sempre vai ter sentido. Por quê? É uma questão cultural mesmo, né? O verbo to be, ele é o verbo ser, estar, né? Então sempre que eu vou construir uma frase no verbo ser ou estar, é um verbo de ser mesmo, de existir, tá? Então isso é uma questão cultural, por ele carregar um sentido sozinho, né? Que é o motivo de identificação do ser humano com ele mesmo, de existir, de ser algo no mundo. Então ele carrega um sentido por si só. É cultural, né? Beleza? Então aí, ó. Peguei essa parte aqui para vocês. Então, ó, tem a função de auxiliar o verbo principal e todos eles carregam uma tradução enquanto verbos. Enquanto auxiliares, alguns vão ter tradução, outros não vão ter tradução. Então, bora aí para o nosso quadro esquemático, beleza? Vou dar um tempinho aqui, vou sair da imagem para vocês tirarem um print ou dar um pause no vídeo para vocês copiarem o quadro aí, beleza? Então, ó, partiu! Então, eu tava gravando aí a aula, falei coisa pra caramba aqui e descobri que tava desligado, né? Não tinha apertado, achei que tinha apertado o botão de ligar pra gravar, mas não liguei. Deixa eu confirmar de novo. Agora tá gravado. Então, o que eu falei? Mudando aí daquela parte em que eu expliquei a função, se tem tradução, se não tem, agora nós vamos para a parte estrutural, tá? Montei um quadro, tava lá quando eu tava preparando essa aula, eu falei, pô, como é que eu posso mastigar, como é que eu posso enxugar isso tudo em um quadro, tá? Então eu desenvolvi esse quadro aqui, tá? É um quadro que provavelmente não foi eu que inventei, mas eu desenvolvi ele na hora. Então eu inventei na minha cabeça para mim ali, então provavelmente eu devo ter inventado. Se eu não inventei, desculpa se eu copiei alguém, mas não copiei ninguém na minha cabeça, tá?
Então estava ali sentado enquanto estava preparando essa aula e eu pensei, pô, vou enxugar isso num quadro. Eu gosto muito de fazer quadro, então aqui a gente vai perceber. Não assusta com o quadro, tá? Nós vamos completar junto. É igual eu falei, pensei que eu estava gravando, mas não estava. E já estava completando aqui o quadro pra gente, tá? Então, ó, o que eu expliquei aqui pra mim mesmo, achando que estava gravando? Nós temos aí um quadro com 5 coluninhas. 6 coluninhas, tá? Mas a parte do future, não precisa escrever se você não quiser, porque eu não vou usar ela. Porque o future, ele tem um aspecto, ele tem umas explicações extras para ele, tá? Porque ele não vai usar um auxiliar para se conjugar, para se fazer estrutura. Ele vai usar um modal e nessa aula eu estou explicando somente os auxiliares, tá? Então, beleza. Então, ó, voltando aqui. Existem 3 tempos verbais, tá, galera? Existem qual tempo verbal? Temos os 3 tempos que nós temos. Nesse mundo, nesse universo de 3 dimensões, nós temos 3. Passado, presente e futuro, beleza? Então, ó, nós vamos considerar só essas 3. No universo aí com 4 dimensões, na 4ª dimensão, na 5ª, sei lá, pode ser que seja outra coisa. Mas nós temos qual? O past, o present e o future, tá? Nós temos esses 3 tempos verbais. Mas, para cada um desses tempos verbais, nós temos aspectos diferentes que podem ser incluídos. Como assim? Cada um desses tempos verbais aqui pode ter um aspecto diferente. Como assim? Esse aspecto pode ser simples, contínuo, perfeito ou perfeito contínuo, tá? Isso somando aí, né, um total de 12 tempos verbais diferenciados, 12 tempos verbais juntos com seus aspectos diferentes entre si, tá? Como assim? Estou falando de estrutura, tá, galera? Os usos desses tempos verbais nós vamos fazer aí em outras aulas. Então nós temos aí um aspecto simple, continuous, perfect and perfect continuous, ok? Então nós temos aí, para cada um desses tempos verbais, um aspecto diferente. E cada um desses aspectos aqui, tá? Eles vão ter um auxiliar ou 2 fazendo parte dessa estrutura gramatical. Como assim? Cada um desses aspectos dos tempos verbais tem um auxiliar fixo ali, tá? É um auxiliar que ele vai aparecer em determinado momento, né? Se você constrói uma frase, porque quando você constrói uma frase, quando você faz uso da linguagem, é uma interpretação da realidade, tá? Então, se você está interpretando a realidade ali como uma realidade presente, tá? Você vai usar um determinado tempo verbal junto com o seu aspecto. Se você está interpretando essa situação, como um passado, você vai usar o tempo passado, o tempo verbal passado com o seu aspecto, tá? Então é uma interpretação. E para cada uma dessas interpretações que você faz, quando você vai estar construindo lá uma frase na sua cabeça, você vai usar um determinado auxiliar, porque pode ter mais de um auxiliar. Mas em outros aspectos, como o continuous e o perfect, eu vou ter só 2 auxiliares, só um auxiliar específico. Então, para o continuous, eu vou ter só o verb to be. E para o perfect, eu vou ter só o have. Então, ó, mais para o simples, eu tenho o verb to be e o do. Pode ter frases que o do vai aparecer, ou vai ter frases que o verb to be vai aparecer, mas os 2 juntos não, tá? Diferente do perfect continuous, que os 2 vão aparecer juntos, tá? Um na frente do outro, ou na interrogativa a gente separa ele ali pelo sujeito, tá? Então, ó, para vocês que estão aí começando, primeira vez que assistiu inglês e tudo mais, não preocupa com esses 2 aqui, tá? Para vocês do básico aí, eu nem vou chegar aqui talvez, mas esses 2 aqui são importantíssimos. Então esse quadro aqui, ele tá bem extenso, tá bem amplo, tá? Depois eu vou dar uma enxugada nele e fazer um mais clean pra gente, mas é porque tem pessoa que gosta assim, tem pessoa que gosta do outro jeito, vou agradar os 2, tá? Então depois da gente terminar essa explicação aqui, eu vou enxugar ele e um quadro mais clean para quem quiser. Então quem quiser aguardar, beleza. Então, ó, já tinha completado aqui, ó. O que eu fiz aqui? Nós temos aqui para o aspecto simples, 2 auxiliaries. To be, to do. Continuous, to be. Perfect, to have. Perfect continuous, to have plus be. Depois eu vou explicar porque eu coloquei o mais aqui. E depois eu vou explicar aqui agora porque eu coloquei or, o ou do inglês. Porque ou é o to be ou é o to do. Não aparecem os 2 numa mesma sentença. O verb to be, nós vamos considerar essa parte aqui, essa estrutura gramatical aqui,
pro to do, tá bom? O to be, depois eu vou dar uma aula específica para ele, porque ele é cheio de especificidades, tá? Então, tipo assim, ele é um cara que ele é enjoado, ele é muito enjoado. Então, ele é um cara que tem especificidades que eu vou precisar fazer algumas mudanças nessa estrutura aqui, tá bom? Então, o to be por si só ele já é exceção de tudo quase, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui a estrutura. O que é essa estrutura? O que é esse monte de letras separada por ponto? Esse S é o sujeito. O V é o verb, é o verbo. E o O, ele é o object, ok? E o S, o subject. Então, como é que funciona uma estrutura? Então, eu separei aqui statements, né? Que são aí orações, sentenças. Que são statements positive, negative and interrogative. São as interrogativas. Então, cada uma vai ter uma estrutura gramatical em se construir uma sentença simples aí em inglês diferente. Então, estou ensinando vocês aqui sentenças simples, as mais simples que a gente pode fazer em inglês quando for falar. Lógico que tem sentenças igual essa aqui que eu vou acrescentar ali no meio um advérbio. Vou acrescentar na pergunta um WH question, quando, quem, onde, né? Aquela história toda. Mas isso é história para outra aula. Então, a estrutura básica gramatical que eu tenho aqui, né, para vocês, são essas. Então, ó, quando que eu uso, o que eu faço na positive statement do aspecto simples, tá? Vocês estão vendo que não está mudando de um tempo verbal para o outro. A estrutura do aspecto simples é essa, pá, não muda, tá? Depois a gente vai ver que o tempo verbal ele vai influenciar na conjugação desse auxiliar, mas a estrutura gramatical mesmo é o aspecto que indica ela, beleza? Então tem aqui sujeito, verbo, objeto. Fácil, eu faço isso em inglês. Eu como bolo. Sujeito, verbo, objeto. I eat cake. Puff. Ou I ate cake, no caso aqui no passado. Puff. Assim, simples, tá? Negativa. O que eu vou colocar? Vocês perceberam que na positiva, no aspecto simples, eu não tenho auxiliar não, tá? Então, no aspecto simples, eu não tenho auxiliar aparecendo nas sentenças. Então, eu não vou usar esse auxiliar nessa sentença aqui, tá? Vai aparecer mais pra frente, lá no avançado ou no intermediário, vocês vão aprender que aparece o auxiliar aqui, mas com outro sentido de não auxiliar, mas no sentido de dar ênfase na frase, ok? Então, ó, nas negativas agora sim, na interrogativa e na negativa, eu vou ter o auxiliar aparecendo. Ó, subject, auxiliary plus not. Como assim? Eu vou ter o sujeito, o auxiliar, mais a partícula negativa. Como assim? No português, o não, ele não precisa de um auxiliar. Ele tem um sentido completo por si só. O peso da palavra não, em português, ainda não foi perdida, né? Então, o não é não. Agora, em inglês, o not sozinho, muito raro aparecer. Por quê? São frases específicas que ele ainda não perdeu. Porque, linguisticamente falando, o not em inglês, ele não tem sentido sozinho. Ele não tem esse peso todo de negativo sozinho, tá? Então ele precisa ali do auxiliar também para ajudar ele. Então nesse caso aqui o auxiliar não está ajudando só o verbo a completar o seu sentido, o seu sentido verbal na frase. Mas ele está ajudando também a partícula not a dar o sentido de não, falar não, tá? Então o not ele sempre vai aparecer aí, né, 98, 90% dos casos, com o auxiliar, tá? E a interrogativa? A interrogativa, o auxiliar vai aparecer atrás do sujeito. Então eu pego a frase positiva e boto o quê? Boto um auxiliar nela. Boto um auxiliar atrás do sujeito e essa frase aí vira interrogativa. Ah, teacher, mas eu já vi frase interrogativa aí com verb to be. Já expliquei, o verb to be tem suas especificidades, tá? E daí em uma outra aula eu explico para vocês quais são essas especificidades porque ele é complexo. E o continuous? O continuous, diferente do aspecto simples, o aspecto contínuo, o auxiliar vai aparecer nas positivas, ó. Você está vendo que a estrutura interrogativa e negativa não muda do simples. O que muda são as positivas. Como assim, Ticho? O auxiliar vai aparecer nas positivas, sim. Nesse caso aqui, o auxiliar aparece nas positivas, tá? Então, nós vamos ter auxiliar em todas as frases do continuous que nós vamos fazer. Qual é esse auxiliar? O to be. Nesse caso aí, quando eu estiver explicando esse tempo verbal e o seu aspecto, a gente vai ver aí como é que são essas conjugações, qual é esse auxiliar. Eu só estou explicando a estrutura gramatical, a raiz, a gramática, né? A estrutura, tá? Depois eu faço uma outra aula explicando aí, dando vários exemplos para vocês.
E o perfect? Como é que eu vou fazer esse perfect? O perfect é simples. Essa mesma estrutura que a gente tem no continuous aqui, nós vamos ter no perfect. Tá? Toda a estrutura que a gente tem no continuous, o aspecto continuous é o mesmo aspecto do perfect. Onde? Na base da estrutura. A estrutura de construção da sentença é a mesma. Beleza? Essa estrutura aqui, ela vai ser igualzinha, tá? E o perfect continuous? Aqui nós vamos ter uma especificidade muito grande desse aspecto, tá? Nós vamos ter dois auxiliares vindo juntos, tá? Como assim? Nós vamos ter subject, tá? Nós vamos ter aí o auxiliary have, or has, ou had, no caso, né, do passado é had. Nós vamos ter outro auxiliar, que é o to be, no caso had been, have been. E nós vamos ter o que depois? O verb, no past participle. E depois nós vamos ter o que? O objeto. Nós vamos ter dois auxiliares aparecendo aqui. Na positiva, teacher, na positiva. E na negativa, mesma coisa. Eu vou pegar auxiliar. O not vai aparecer depois do primeiro auxiliar. Auxiliary, verb, object. E na interrogativa, auxiliary, subject, auxiliary, verb and object. Para o present, é a mesma coisa? Não muda a estrutura de escrita, de construção de uma sentença de um tempo verbal para o outro, e sim de um aspecto para o outro, né, igual a gente está vendo. Então, o que muda a construção, a estrutura de uma sentença, é um aspecto para o outro, não é de um tempo verbal para o outro. Tá vendo que eu estou simplesmente espelhando o lado esquerdo para o lado direito aqui. Eu estou espelhando o present para o past em estrutura gramatical. Quando nós vamos ver aí exemplos, né, frases, sentenças para esses tempos verbais, eu vou explicar um por um. Então eu vou fazer aí uma aula, uma a uma, explicando cada quadradinho desse daqui, beleza? Então o quadradinho do present e seu aspecto simples, simple, vou fazer uma aula para ele, só para explicar esse quadradinho aqui, porque é cheio de regrinhas, tá? Então, como eu disse, estou dando uma visão geral, ampla, tá? Deixa eu ver se o tempo tá acabando. Tá, tenho 2 minutos aí para fechar, tá beleza? Então, ó, vou fazer o quê? Vou montar outro quadro aqui, vou apagar esse daqui. Nós não fizemos o futuro porque o future, ele tem uma complexidade maior, ele tem algumas especificidades em que vai fazer com que ele não se encaixe normalmente nessas estruturas aqui, tá? Nós vamos fazer alguns acréscimos nessa estrutura gramatical, beleza? Então, ó, tira aí um printzinho do quadro, ou pausa o vídeo, não tem problema não. Vou apagar aqui, vocês já passam para a próxima parte, beleza? Fui! Então, galera, ó, enxuguei aqui para vocês o quadro, beleza? Repetindo, isso daqui é uma aula só de estruturas, tá bom? Como sendo uma aula só de estruturas, não estou falando de conjugação de verbos, não estou falando quais são os auxiliares que vão entrar aqui, eu te dei o que vai ser. Agora, a conjugação desse auxiliar que também tem que ter, tá bom? Essas flexões dos auxiliares, né, a gente chama aí, a flexão do auxiliar, não estou mostrando aqui, ó. Eu só falei que tem um auxiliar ali, mas eu não te falei qual a flexão desse auxiliar, tá? Não te falei para qual sujeito essa flexão vai acontecer, beleza? Então te dei aqui a estrutura, no papel. Como é essa estrutura, tá? Depois, nas próximas aulas, quando nós falarmos especificamente dos tempos verbais e seus aspectos, eu vou ajudar vocês a ir substituindo essas incógnitas aqui, tá bom? Então, como assim? Qual auxiliar entra no present? Is, am, are, do, does. Qual auxiliar entra no past? Did. Qual auxiliar entra aqui no continuous, que é o is, am, are, tá? Então, não te falei quais são. Falei agora, mas não te falei quais são aqui, tá bom? Esse daí a gente vai estudar dentro das explicações dos tempos verbais. Isso daqui é a base estrutural para a gente ter para o resto das nossas aulas nesse básico aí, beleza? Então, ó, galera, muito obrigado. Não sou um profissional, estou aqui para ajudar,
tá bom? Não sou um profissional do YouTube, sou professor, tá bom? Mas tô aqui tentando fazer o meu papel para ajudar vocês. Não sou um profissional, não sei dar aula para uma câmera, como vocês já perceberam, mas estou tentando. Então espero